Fala nação, seja bem-vindo ao canal Claudio Simões, canal acima de tudo rubro-negro que traz para você conteúdo diário, tudo sobre o clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E hoje, Flamengo Diário, para falar um pouco sobre as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo no dia de hoje. Para começar, rondou aí em todos os grupos do WhatsApp uma possível demissão do Sampaoli com uma reunião do conselho hoje. Vale ressaltar que esse conselho assim, ele já não existe mais como outrora, né? Esse conselho aí que andou sumido dos principais meios de comunicações que trata do Flamengo, ele continua se reunindo às segundas-feiras, porém ele já teve mudanças no quadro pessoal, né? E assim, as decisões do futebol acabam sendo unilaterais do senhor Landim, né? Evidente que o Marcos Braz, como vice-presidente, tem ali uma certa autonomia para tomar algumas decisões. Tem, mas não é o que, bom, assim, segundo informações, não vem acontecendo muito bem isso não. Mas então, é, assim, falaram muito que São Paulo estava na iminência de cair hoje. Acabou que o Landim depois se posicionou após o sorteio na CBF, o que seria também vexatório, né? Já que o Jorge Sampaoli, como treinador do Flamengo, ele recebeu o convite para ir ao sorteio. Imagine se ele vai no sorteio de tarde e o Flamengo demite ele de noite. Seria bem, bem vergonhoso. Não passamos por isso. O Landim confirmou a permanência dele até as finais, pelo menos. Porém, eu acho que ele tem um grande risco de cair no sábado, sim. No sábado a gente vai encarar o Botafogo no Engenhão, líder do campeonato, um time muito mais entrosado, muito, com um trabalho tático muito superior ao do São Paulo, por mais que o técnico deles tenha chegado recentemente. É óbvio que ele herdou um trabalho muito bem feito, porque ele já chegou líder do campeonato com larga vantagem, mas ele fez uma alteração ou outra, mas continua sendo líder e a vantagem vai abrir na cada rodada. Principalmente do Flamengo, que parece não, é um fato. O Flamengo não está disputando o Campeonato Brasileiro, não disputou em nenhum momento. Eu não falo isso, você está falando que o Flamengo priorizou as Copas. Não, eu estou falando que o Flamengo não teve competência. E por mais que em algum momento, sim, ele estava nas Copas de maneira é, vamos, mais incisiva, mais atenciosa, agora o Flamengo está só na final da Copa do Brasil, foi eliminado vexatoriamente na Libertadores e não tem mais o brasileiro. O Flamengo está a 15 pontos do Botafogo e mesmo que nos próximos 18 pontos disputados o Botafogo ganhe um, o Flamengo não vai ganhar 15. Então já era. O que o Flamengo se apega esse ano é essa final da Copa do Brasil. Então o Sampaoli foi mantido. Tem a palavra do Landim que ele vai ficar. Eu acredito que ele vai cair sábado. Eu não estou com uma boa expectativa sobre o jogo de sábado. A passagem do São Paulo pelo Flamengo, ele tem 34 jogos, 19 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Fica marcada aí pela goleada sofrida pelo Bragantino, que o Flamengo nem viu a cor da bola, praticamente nem entrou em campo. E a eliminação para o Olímpia, que na minha opinião, assim, acho que é o mais marcante da passagem dele, perder de 3-1 para o Olímpia lá e cair numas oitavas de finais de Libertadores, em um ano que a gente tinha é, como prioridade esse título, por ser mais uma vez a final do Maracanã e mais uma vez estamos fora, lamentavelmente. Passando aqui rápido sobre o Flamengo e Botafogo, segundo o site do Botafogo, o início das vendas online para a torcida visitante será dia 30 do 8, quarta-feira agora, depois de amanhã, às 12 horas, pelo site Ingresse. Tem no site também que pontos de venda antecipado, Maracanã e Gávea. Mas eu não soube muito bem ler esse pontos de venda antecipado. Não sei se vai vender antecipado em relação ao dia 30 ou se é em relação ao início das vendas físicas, que é quinta-feira, dia 31 às 9 horas. Então tá meio confuso. Eu devo me informar amanhã e trago aqui para vocês. O valor dos ingressos é R$ 80 a inteira, R$ 40 a meia. Limitada a 40% da carga, ou seja, isso é contra a lei, né? Mas tudo bem.
E gratuidade podem ser resgatadas no ponto de venda físico, ou seja, Maracanã e Gávea para a torcida do Flamengo. A troca do ingresso não é obrigatória porque o Botafogo tem a tecnologia junto a um aplicativo que acho que é Ingresse para fazer a entrada pelo QR Code. Tá escutando, né, Landim? Por favor. O Flamengo já aplica isso como teste no setor leste, se eu não me engano. E sobre o sorteio da Copa do Brasil, eu acho que o Flamengo perde muito, porque em um momento em que o Flamengo não está bem taticamente, e pior ainda tecnicamente, porque a culpa evidentemente não é só do Sampaoli, o Flamengo perde a decisão em casa, o fator que sempre nos ajudou muito, que foi a torcida transformar time medíocres em times campeões. Esse não é um time medíocre, mas está jogando como se fosse. Não temos um plantel fraco, mas está performando como se fosse fraco demais. É, Vale ressaltar que essa será a quarta vez que o Flamengo vai decidir uma final de Copa do Brasil fora. A primeira foi em 90, que foi o ano do primeiro título. O Flamengo empatou no Serra Dourada após de ganhar de 1-0 de Juiz de Fora em cima do Goiás e foi campeão. A segunda vez foi contra o Cruzeiro em 2003, em que o Flamengo perdeu no Mineirão de 3-1, se eu não me engano, e o Cruzeiro foi campeão. A terceira e última vez foi em 2017, mais uma vez contra o Cruzeiro nos pênaltis, e o Flamengo foi vice-campeão da Copa do Brasil. Vale ressaltar que a gente também foi vice duas vezes em casa, contra o Santo André, em 2004, acho que foi isso, e contra o Grêmio em 1997. Porém, somos tetracampeões. Em 2006 considerado campo neutro, né? Ganhamos 90 fora, em 2006 contra o Vasco no Maracanã, mas é considerado campo neutro os dois jogos. Ganhamos em 2013 do Atlético Paranaense no Maracanã e ano passado contra o Corinthians, que vale ressaltar que somos os atuais campeões da Copa do Brasil, ou seja, o Flamengo, apesar de toda essa crise momentânea e todo esse caos que é o futebol do Flamengo, o Flamengo está indo defender um título, né? Ele está indo para as finais do campeonato, conquistar, sim, porque um título sempre tem que ser conquistado, porém defendê-lo também. O Flamengo é o atual campeão, né? E pode ser pentacampeão da Copa do Brasil, se ganhar o São Paulo, que ainda não foi campeão da Copa do Brasil. Ou seja, os deuses do futebol trouxeram como adversário do Flamengo o São Paulo, que nunca foi campeão, e o Dorival. Isso aí. O Dorival, que muita gente aí tá com medo dele porque o Flamengo supostamente demitiu ele. Nada disso, cara. O Dorival saiu muito bem saído. Muito bem saído. Não quer dizer que eu concorde com quem veio pro lugar dele. Um erro não justifica o outro. Mas eu acho que, assim, vai se fazer valer a camisa do Flamengo. Exatamente. O Flamengo vai passar por cima disso, dessa ironia do destino, e será campeão em São Paulo, apesar do Dorival, apesar do São Paulo, apesar do Sampaoli, apesar do Marcos Braz, do Landim e apesar desse elenco que está devendo muito, muito mesmo. É, o que eu tenho a dizer é que se a final fosse domingo agora, dificilmente o Flamengo seria campeão. Porém, tem 20 dias. 20 dias para o Flamengo trabalhar e melhorar. Pior que tá, mano, tá difícil de imaginar ficar, né? Então o Flamengo tem 20 dias para melhorar. O primeiro jogo é no dia 17 de setembro, às 16 horas no Maracanã. O segundo jogo é dia 24 de setembro, às 16 horas no Morumbi. O Flamengo tem 20 dias para trabalhar, para fechar o grupo, para mandar o São Paulo embora, para afastar o craque. Não sei. O Flamengo tem que chegar lá e ganhar, ser campeão. É isso que a gente precisa. Valeu, Landim. Escutou, Landim? Por favor, não morra abraçado, não afunde junto com perdedores. Mas eu acredito e eu espero que vocês também. Até breve. Muito obrigado mais uma vez. Curta, compartilha, inscreva-se no canal. Saudações rubro-negras.